O Teatro Amazonas é um dos mais tradicionais e importantes teatros do Brasil, tendo relevância internacional e sendo o principal cartão postal da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Mas além de sua importância histórica, artística, turística e arquitetônica, não são apenas os grandes eventos em seus palcos que despertam interesse. O Teatro Amazonas também é conhecido por ser um dos pontos mais assombrados do país, e há diversos relatos de funcionários e visitantes que presenciaram eventos sobrenaturais no edifício. Mas antes de irmos ao caso, como vocês já sabem, agora temos um novo quadro aqui no canal, o Terça do Terror, onde eu vou trazer casos sobrenaturais, misteriosos, que aconteceram em algum local ou com alguma pessoa. Então, se algum relato assim já aconteceu com você, escreva um e-mail pro e-mail do canal que vai estar fixado no primeiro comentário e também vai estar na descrição desse vídeo. E como de costume, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega desse conteúdo. Se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho de notificação. E me siga também no Instagram, que é @CamilaGSantos, para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Agora vamos ao caso. O Teatro Amazonas foi construído durante a época do Ciclo da Borracha e inaugurado em 31 de dezembro de 1896. O Ciclo da Borracha foi um momento histórico de muita prosperidade econômica na região norte do Brasil, por conta da extração do látex das seringueiras para a produção de borracha. Seu ápice foi entre 1879 e 1912, mesmo período em que o Teatro Amazonas foi planejado e construído. Ele foi planejado para ser um símbolo do grande crescimento econômico da região norte do país e demonstrar o poder da elite. Era um momento histórico em que Manaus era chamada de Paris dos Trópicos, por conta dos esforços para torná-la uma cidade nos moldes das grandes capitais europeias, especialmente Paris. Hoje em dia, o Teatro Amazonas é a casa dos mais respeitados eventos e artistas locais, nacionais e internacionais. Porém, o que os guias turísticos mais são questionados é sobre os fantasmas que habitam o teatro. E eles respondem que sim, muitos fantasmas habitam o Teatro Amazonas. Entre risadas, choros e conversas, as vozes dos fantasmas podem ser ouvidas melhor quando o teatro se esvazia, mas pessoas sensitivas podem escutar esses espíritos mesmo quando o prédio está cheio. Mas não são só vozes. Instrumentos também podem ser ouvidos, como se espíritos estivessem tocando para os poucos que conseguem perceber. Pessoas de outros séculos perambulando pelos corredores, portas que se abrem e se fecham sem ninguém por perto, e até crianças brincando no jardim povoam o imaginário do centro histórico de Manaus, onde o teatro fica localizado. Bom, nós sabemos que a maioria dos lugares assombrados foram palco de acidentes horríveis, tragédias ou crimes graves que resultaram em mortes violentas, com os espíritos das suas vítimas procurando por vingança ou presos por uma força maior. Mas esse não é o caso do Teatro Amazonas. Ele nunca foi palco de grandes tragédias como a maioria dos lugares assombrados, mas por ter sido o maior polo cultural da região em sua época, sempre teve uma aura de lugar místico e até sagrado. A verdade é que os relatos de aparições sobrenaturais não envolvem violência, o que criou um senso comum de que os fantasmas que vivem lá são amistosos. Os relatos também são sempre envolvidos com a arte de alguma forma, o que leva a crer que são espíritos de artistas e amantes das artes que não necessariamente sofreram ou morreram no local, mas ficaram lá por simplesmente gostarem. Um dos relatos mais famosos é que todo dia 31 de dezembro, no aniversário do teatro, os espíritos tocam uma versão macabra da ópera La Gioconda, a mesma que foi tocada em sua inauguração em 1896. Não se sabe exatamente de onde vem a orquestra tocando ou as vozes que fazem o teatro vazio parecer cheio. E não é todo mundo que consegue escutar, mas várias pessoas juram que já ouviram os fantasmas fazerem um verdadeiro concerto para comemorar a data. Outros relatos envolvem uma pianista que morreu antes de conseguir tocar uma sinfonia de Beethoven. Agora morta, ela vaga pelo teatro e toca os pianos que estão lá sempre que algum evento vai acontecer com esse instrumento. Também há relatos das aparições do espírito de
um ator italiano que morreu antes de conseguir se apresentar nos palcos, usando as dependências do teatro para entrar em cena, mesmo após a morte. Outro ponto curioso é que Manaus costuma ser uma cidade muito quente, mas essa lógica não se aplica para o interior do Teatro Amazonas. As inexplicáveis quedas de temperatura, mesmo quando faz calor na cidade, indicam que a energia espiritual do prédio histórico é diferente. Vultos de pessoas com roupas do século XVIII também costumam ser comuns, mas alguns dizem que isso não passa de um exagero, que são só atores usando as roupas de seus personagens. Mas no porão do teatro, quando está fechado para o público, para além das lendas que podem ser encontradas na internet e povoam a mente dos curiosos, eu encontrei um relato de um funcionário de muitos anos do Teatro Amazonas, que já viu e ouviu muita coisa enquanto trabalhava. Raimundo Nonato é cenotécnico e aos 87 anos, também o funcionário mais antigo da casa. Trabalha há 50 anos no Teatro Amazonas, desde quando entrou como pedreiro durante a Grande Reforma de 1974. Ele falou sobre os eventos sobrenaturais em uma entrevista. Eles nunca me perturbaram. Eu nunca vi nada muito assustador, mas é uma coisa que eu acredito. Ele também diz que toma algumas precauções para evitar incidentes enquanto trabalha. A principal delas é nunca olhar para trás quando sentir algo estranho nos corredores. Raimundo conta que ele e os funcionários sentem calafrios quando estão no terceiro andar. Um dia chamaram um senhor que foi com um aparelho e quando ele chegou no terceiro andar, o aparelho ficava tremendo na mão dele. Raimundo disse que o homem garantiu que a energia é forte, mas boa e que não há o que temer ali. Em outro caso que ele também presenciou, o teatro teve 3 dias de casa lotada, mas em nenhum dos dias a cadeira 13 era ocupada, apesar de estar sempre reservada. Ele disse que até levava pessoas para sentarem na cadeira vazia, mas elas sempre acabavam saindo por algum motivo que nem sempre era explicado. E muitos funcionários pediram demissão ao longo dos anos por não conseguirem conviver com as manifestações de fantasmas no local. O cenotécnico relata que em um evento nos anos 90 foi um dos poucos que o assustou. Quando uma criança, filho de um funcionário, entrou sozinha no banheiro do terceiro andar, que já era conhecido por aparições, e depois todos ouviram o grito dela. E quando foram resgatar a criança, ela estava ardendo de febre. Outro funcionário, Joaquim Caldas, revelou ao jornalista Antônio Carlos Júnior, autor do livro Dos Fantasmas ao Tacacá, uma visão sobre o Largo, de 2011, que conversava com os espíritos. Joaquim trabalhou mais de 20 anos no Teatro Amazonas e disse que encontrou uma loira misteriosa e quando ele foi cumprimentá-la, ela desapareceu em sua frente. Também teve situações em que um homem de bata preta, típica do século XIX, vagava entre os corredores e acenava para Joaquim com a cabeça, desaparecendo em seguida. O centro histórico de Manaus é tão cheio de histórias envolvendo fantasmas que dizem que os espíritos do teatro perambulam por outros prédios históricos quando há eventos ou quando o Teatro Amazonas está em reforma. A gerente de turismo, Aline Santana, contou uma vez que viu pela janela crianças vestidas de branco brincando nos jardins da casa Eduardo Ribeiro, sendo que o prédio estava fechado e tinha apenas ela e o vigilante ali. E quando ela abriu a porta para conversar com as crianças, elas haviam desaparecido. Intrigada, ela foi até o vigilante e perguntou se ele sabia o que estava acontecendo, e ele respondeu que as crianças eram espíritos protetores. Em 2009, a funcionária pública Edna Rezende estava trabalhando no Centro Cultural Usina Chaminé, quando ouviu o piano tocar no último andar do prédio, no centro de Manaus. Ela conta que estava tomando café da manhã com um colega quando eles escutaram o barulho do piano, então eles subiram para ver o que estava acontecendo e quem estava lá. O som do piano ficava mais alto na medida que eles se aproximavam, mas quando eles chegaram no último andar, só tinha o piano, não tinha ninguém. E no momento que eles chegaram lá, o piano parou de tocar. Edna disse que essa situação se repetiu, mas sempre que ela chegava perto, parava e ela estava lá no local sozinha. Tainá Mariana, outra funcionária do Teatro Amazonas, conta que fechou todas as portas e janelas do prédio antes de ir embora, mas o bombeiro ligou para ela em seguida perguntando se alguém estava lá porque todas as portas e janelas estavam escancaradas. Ela disse que ficou muito assustada porque não tinha como aquilo acontecer com todas as portas e janelas ao mesmo tempo, já que elas eram fechadas com ferrolho. Em um dos poucos casos de contato físico, Tainá estava com um guia local, Moisés
José e Simões quando foram empurrados com força por uma energia, mas que não conseguiram identificar o que era ou de onde vinha. Muitos relatos também contam que atividades sobrenaturais aumentam quando o teatro entra em alguma reforma. Coisa que acaba sendo necessária, já que é um edifício antigo que precisa de manutenção constante. Os maiores eventos sobrenaturais parece que ocorreram nos anos 70, quando teve a Grande Reforma, porque essa foi a época de maior registro de aparições. E você já visitou ou teria coragem de visitar o Teatro Amazonas? O fato é que o Teatro Amazonas é um dos lugares mais impressionantes do nosso país e todo amante do sobrenatural deveria visitá-lo. Ele fica no Largo de São Sebastião, no centro de Manaus. Eu particularmente nunca visitei, mas morro de curiosidade de visitar o local, porque eu adoro a arquitetura do lugar. E depois que eu fiquei sabendo dos eventos sobrenaturais que acontecem naquele lugar, eu confesso que fiquei com mais vontade ainda. Bom, se você tiver algum caso assombrado que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. E eu me despeço por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!